As pessoas ligadas ao texto bíblico conhecem de certo a história de um homem paralítico sentado junto ao tanque de Betesda, bem perto da entrada para o templo, onde milhares de pessoas iam adorar a Deus. Quando falamos disto, parece que só lembramos o milagre que aconteceu, como ele veio a andar, como Jesus o curou instantaneamente. Mas porque ele, se junto ao tanque, havia tantos doentes? Havia cegos, coxos, paralíticos, pessoas que sofriam todos os dias. E ainda assim, Jesus aproximou-se especificamente deste homem. E porquê ele? O que tinha ele de tão especial? A resposta é surpreendente. Nada. O homem não tinha nada, a não ser uma condição degradante de muitos anos. E foi precisamente por isso que Jesus o escolheu. Ele não era mais importante que os outros, nem parecia ser o que tinha mais fé. Na verdade, quando Jesus lhe perguntou: "Queres ser curado?", o homem nem respondeu sim. Começou a dar desculpas: "Senhor, não tem ninguém para me colocar no tanque, chega sempre outro antes de mim, fico sempre para trás." Estava doente há 38 anos. 38 anos! Isso significa que provavelmente se esquecera como era andar. Tinha passado mais tempo doente do que saudável, mais tempo a sobreviver do que a viver. E é aqui onde a história começa a doer. Porque aquele homem já não tinha apenas uma doença nas pernas. A doença tinha entrado na sua mente. Aprendeu a viver decepcionado, a esperar pouco, a resignar-se. Todos os dias via outros avançarem para dentro do tanque, porque, segundo a lenda, as águas eram agitadas de vez em quando. Dizia-se que por um anjo, e a primeira pessoa que entrasse depois dessa agitação recebia cura para o seu mal. Todos os dias via outros terem uma oportunidade de chegarem primeiro, e pouco a pouco começou a acreditar que a vida era assim. Que ele seria sempre o último, que seria sempre esquecido, e foi então que Jesus apareceu. E Jesus não começou a falar com ele sobre o tanque, nem sobre a água do tanque. O problema daquele homem é que ele tinha depositado toda a sua esperança em algo que nunca tinha conseguido salvá-lo. Foram 38 anos a olhar para a água, 38 anos à espera do momento perfeito, 38 anos a crer que a solução estava na agitação da água. E nem reparou em Jesus, porque tinha que queixar-se, deitar cá para fora a sua frustração. Estava assim, mas a culpa não era dele. E quantas vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa quando dizemos: quando eu tiver mais dinheiro as coisas mudam. Quando eu encontrar a pessoa certa serei feliz. Quando a minha situação mudar eu vou ter paz. Quando a tal oportunidade chegar, aí sim eu vou viver. E passamos anos a olhar para o nosso próprio tanque, esperando que algo aconteça, que alguém nos ajude, que as circunstâncias mudem, sem perceber que Jesus está muito mais perto do que imaginamos. Ouve bem o que o paralítico disse: "Não tenho ninguém que me ajude." 38 anos e ninguém. Milhares de pessoas tinham passado por aquele lugar, mas ninguém tinha parado para ajudá-lo. Sabes o que isso faz no coração de uma pessoa que durante anos se sente invisível, esquecido, sentindo-se um fardo? Mas Jesus parou, porque Jesus sempre para, mesmo que mais ninguém o faça. Ele vê o que os outros não veem, ouve o que os outros ignoram e chega precisamente às pessoas que acham que ninguém mais se lembra delas. Talvez seja por isso que escolheu aquele homem, porque todos os outros tinham aprendido a ignorá-lo, mas Cristo não. E talvez hoje e aqui alguém precise ouvir isto, porque há pessoas aí desse lado que se sentem exatamente como aquele paralítico. Estão à espera há anos, orando, lutando, carregando uma tristeza que ninguém conhece, sentindo que outros avançam enquanto eles permanecem no mesmo lugar, e pouco a pouco começaram a acreditar que Deus também os esqueceu. Mas a história de Betesda diz o contrário. Entre uma multidão de doentes, Jesus viu um homem. Entre milhares de rostos, Jesus conhecia a sua história. Jesus sabia exatamente quanto tempo tinha sofrido, e talvez essa seja a parte mais bonita da história. Jesus sabia o número: 38 anos, não 37 nem 39, 38. Porque Deus conta os anos do teu choro, as noites do teu sofrimento, sabe quantas vezes pensaste em desistir, conta cada oração que parece não ter resposta, e quando chegou o momento certo, Jesus não lhe deu uma explicação nem um discurso, nem lhe deu uma palestra, mas disse-lhe simplesmente: "Levanta-te." Porque quando Cristo fala, 38 anos de impossibilidade podem acabar num instante. E talvez o ensinamento mais profundo não seja que Jesus curou um paralítico. Talvez o ensinamento mais profundo seja este:
Mesmo que todos te tenham esquecido, Jesus sabe exatamente onde estás. Sabe o teu nome, conhece a tua história, a tua dor, e mesmo que tenhas esperado anos junto ao teu tanque, nunca estiveste fora dos olhos de Deus, porque o milagre começou muito antes daquele homem andar. O milagre começou quando Jesus decidiu parar diante de alguém que o mundo inteiro tinha deixado de ver. Ele está aí, junto de ti, agora, vê-te, conhece-te, ama-te, quer salvar-te.